Noite a todas, todes, todos. É com enorme alegria que a gente dá início a mais esse dia de aula aqui, de falas, de palestras, de debates do nosso curso sobre essa matéria, sobre essa temática fundamental que diz respeito a todas nós e, sobretudo, a Defensoria Pública. E essa é a ideia de fazer essa provocação à instituição, mas também de difundir esse conhecimento fundamental que interessa a todas nós e que é absolutamente necessário. Hoje a gente combinou de fazer uma troca assim protocolar, o Felipe falaria antes, mas aí nós vamos ouvir antes a Solene, que nos traz um presente aqui, que é a fala, a presença da Soliane, depois ela vai apresentar para todos nós, e a Solene é ouvidora da Defensoria Pública do Acre, coordenadora da Coordenadoria de Direito à Cidade, Terra, Territórios, Povos e Comunidades Tradicionais do CNO, formada em Direito pela Uninorte, mestrando em Letras, Linguagem e Identidade. Militante de direitos humanos, ativista política cultural e feminista decolonial. Elas vão falar para a gente sobre o que a Defensoria Pública tem com isso. A Defensoria Pública e o seu papel em relação à herança colonial não superada. Obrigada, Solene querida, obrigada, Soliane querida, é um prazer enorme ter vocês hoje aqui de noite com a gente. Boa noite a todos e todas e todes. Também é um prazer estar aqui ouvindo, né? Mesmo que esse contato seja das formas hoje que nós encontramos, né? Que a gente conseguiu, inclusive, estreitar os caminhos aí, trazer para a discussão, né? Hoje a gente pode estar em vários lugares e estar discutindo temas diferentes. Isso foi um ganho muito grande para a pandemia, que nos trouxe a pandemia, né? Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui, numa linha de raciocínio, e aí eu já começo falando um pouquinho, vou colocar aqui, só um momentinho, por gentileza. Boa noite. Boa noite. Eu acho que a Solene caiu. Eu só estou em dúvida para saber se alguém está me ouvindo, porque está caindo um dilúvio aqui em Belém. Cheguei nesse instante no Xingu e já estou entrando aqui com vocês. Estamos te ouvindo. Obrigada. E eu estou falando aqui, dando oi sem microfone. Estamos te ouvindo, está tudo ótimo. Obrigada, obrigada pela presença, pela dificuldade enorme de estar aqui. Esperar a Solene aqui chegar. Acho que ela estava preparando, né, o PowerPoint dela, voltou. Gente, desculpa, acabei caindo. Só um momentinho. Não consigo compartilhar aqui. Aqui. Só um momentinho, por gentileza. Solene, vou pedir Gente, licença, vou pedir ao Jason que desiste o áudio. Barulho muito estranho. Eu desativei o áudio do Jason. Ah, então tá. Vou colocar no início aqui, eu tinha... Ai, só um pouquinho. Então, começo aqui falando um pouquinho dos desafios, né, dos povos indígenas para o acesso à justiça. E nesse processo, eu me coloco como observadora do sistema de justiça. Eu conto um pouquinho aqui, eu trago um pouquinho da minha trajetória com os desafios
com essa interação nos atendimentos que eu fiz durante os meus 4 anos de ouvidora na Defensoria Pública do Estado do Acre. Foi nessa posição de observadora das estruturas dos sistemas de justiça que eu identifico os sujeitos, né, e os assujeitamentos dentro desse sistema. Nesse sentido, eu compreendi a necessidade de acesso à justiça aos vulnerabilizados, imbricada aí com as questões de raça, etnia, gênero e classe. E, sobretudo, eu identifico individuais e coletivas pluriétnicas e multiculturais, né? Também eu pude fazer esse exercício com uma escuta pedagógica, essa escuta qualificada em que muitas pessoas buscavam a justiça e a dificuldade de fazer esse atendimento, justamente porque dentro desse processo os indígenas estão nos grupos hipervulnerabilizados, né? Compreendi que se o acesso à justiça ele tem um limitador para qualquer pessoa que não seja o operador de direito, que não seja essas pessoas que estão ligadas ao direito, para os indígenas ele é um obstáculo ainda maior, pelas questões específicas, né, de cultura, das questões de linguagem, principalmente, e é nesse sentido que eu venho e abordo. Todos os atendimentos que eu realizei dentro da ouvidoria culminou no meu processo de ir para a academia. Então, eu escrevi um projeto e acabei hoje no mestrado, que até sou caloura da Soleane, eu falo da minha questão mesmo desse lugar de observação do sistema. E aí eu faço uma análise de discurso com o filósofo Pechet, que ele fala sobre as questões das ideologias, né, de como esse sujeito se apresenta e os seus assujeitamentos, né, dos sujeitos que são sujeitados também. E aí eu trago um pouquinho a questão do sistema de justiça, eu pego a questão do judiciário numa pesquisa do CNJ de 2018 e trago os dados que vão retratar um pouquinho desses sujeitos que estão aí junto com a pesquisa de 2021 da Defensoria. Então, eu vou trazer um pouquinho da questão de raça, etnia, classe e gênero, desses grupos que estão dentro desse sistema, né? E aí onde é possível entrever que os sujeitos ocupam esse espaço individualmente inconsciente, mas com uma ordem no discurso pautada numa construção de perfil de quem ocupa esses espaços, né? E essas pessoas, elas têm um perfil, que são os magistrados, por exemplo, eles são, em maioria, masculino, mesmo com a questão da magistratura e dos desembargadores. Há uma diferença ainda muito maior relacionada aos desembargadores aqui, que eles trazem uma diferença potencialmente muito maior. E o judiciário também na questão de raça. Eu achei importante colocar tanto a questão de gênero, trazendo também de como as mulheres nesses espaços, elas também são em minoria, né? Ou no caso da defensoria, que eu já vou trazer, elas são maioria, mas que não ocupam os espaços de poder dentro das estruturas, né? E aí na magistratura nós temos aqui 64% masculino e no desembargadores e ministros com 82%. Já na questão de raça e etnia, eles são em 84% de pessoas brancas. Também na pesquisa sociodemográfica dos defensores da ANADEP, que foi realizada em 2021, ela traz também que no quesito questão de gênero, as mulheres estão aí numa posição de igualdade. No entanto, também que uma proporção da pesquisa nacional de distribuição de gênero aí pela população em geral. Agora, vocês vejam bem que aqui na questão dos DPGs, nós temos que
somente 5% das mulheres ocupam esses espaços das defensorias públicas como defensoras gerais, né? Então, a gente começa a ver a diferença. E na questão étnico-racial, a gente vê que a maioria deles são de pessoas brancas, tanto os defensores quanto as defensoras, eles ocupam hoje um espaço de 74% são de pessoas brancas, né? Sendo que na população em geral, nós temos um percentual bem elevado de diferença, né? Já que a população do país hoje possui 42,7% de brancos, né? E entre pardos, pretos e amarelos aí com 47%, né? Somando um percentual muito maior em relação à questão étnico-racial. E aí trazendo também que a gente vê poucos indígenas, né? Que tanto que aqui aqui na declaração a gente não encontra dentro do sistema das defensorias. Acho que, salvo engano, agora nós temos a primeira defensora na Bahia indígena. E em relação à classe também, por isso que eu faço essa imbricação aí com a questão da classe relacionado aos defensores, que os defensores, em sua maioria, eles recebem de 10 a 20 ou 20 salários superiores a mais. Apenas 2,6% dos defensores públicos declararam pertencer originalmente de grupos familiares com renda de até 2 salários mínimos. E a escolaridade também, de tanto paternidade materno quanto paterno, também são de pessoas que vêm de um grupo de classe aí que tem de privilégios, né? 47% das genitoras, 50% dos genitores são filhos e filhas aí de pessoas com formação no curso superior. E aí também eu trago aqui, para a gente dar uma analisada em relação à defensoria, a questão dos servidores públicos também. Por que eu trago essa questão? Os servidores públicos, são 9.673 servidores, e aí, sendo que extra-quadro, nós temos 5.665 servidores. Então, foi uma das coisas que eu percebi nesse processo, da falta de concursos públicos para servidores. Isso é importante também, porque dentro dos servidores que fazem esse atendimento, eles precisam também ter o letramento, né, nas questões de raça, classe, etnia aí, para que a gente consiga ter um atendimento mais qualificado. Sendo que a maioria dos servidores também eles compõem, na defensoria são de maioria de mulheres e pessoas brancas também, mesmo que aqui já dá uma equalizada, mas a maioria ainda são de pessoas brancas. Indígenas aqui a gente vê aí na casa de 2,4%. Em relação à classe e renda familiar dos servidores públicos, segundo os dados da pesquisa, né, eles declararam vir de núcleos familiares com renda de 10 a 20 ou superior a 20 salários mínimos, né? Então, você veja que há uma diferença grande dos servidores públicos para os defensores públicos. Eles já vêm de uma classe superior, um pouquinho aí na nossa classe de privilegiados. Do mesmo modo de escolaridade, tanto materna quanto paterna, aí eles têm uma diferença também aí de genitores com superior. Ai, desculpa, eu estou aqui. Aqui. Aí, eles também têm uma diferença aqui de escolaridade aqui também, com a questão dos indicadores dos servidores públicos. E aí eu trago para essa discussão da questão do... Eu trouxe aqui, mas já trazendo para a minha discussão mesmo da questão de como eu faço essa análise de discurso em relação à questão dos profissionais da área do direito, né? Eu trago todos esses
essas questões dessas pesquisas para fazer uma reflexão em relação aos atendimentos, né? Porque eu identifico nesse sistema que tanto a defensoria, os defensores e defensoras, como o judiciário, de modo geral, eles são de classes privilegiadas, são pessoas brancas, né, cis heteronormativa, né? E, no outro lado, nós temos as questões das pessoas racializadas, tanto os indígenas quanto pessoas negras. E aí eu trago para uma reflexão com os atendimentos realizados na ouvidoria, que é o objeto da minha pesquisa, né, no mestrado. E essa análise de discurso que o Peixe faz e que eu pactuo, né, tanto que eu estou usando ele para fazer essa análise, ele fala que é possível observar essas ações e reproduções de indivíduos atravessados por tempos e tempos, que são produtos de suas memórias coletivas, concatenando interesses e ideologias em lutas de classe. São lutas para impor relações de desigualdade e subordinação. E aí eu me pergunto, quem são os subordinados neste contexto social? É importante salientar que Peixe vê na linguagem a manifestação da ideologia. O filósofo reflete na linguagem em sua prática, inferindo que a ideologia, as condições sociais que produzem o sujeito, são de ordem de discurso que parte de condições sociais e históricas. Peixe elenca que as condições sociais imbuem o discurso. Não se pode esquecer que o discurso como uma ferramenta social historicamente elitista, capaz de marcar a hegemonia branca no Brasil desde o Império até os dias atuais. Pode-se inferir, através disso, que na relação do sistema de justiça com a sociedade civil, há uma presença de dissimulação, a exemplo disso da defesa dos direitos humanos, na questão religiosa, de gênero e raça, ou é uma dissimulação através do discurso. Dessa maneira, qual a ideologia do sistema de justiça? Quais as suas posições sociais? Estes homens e mulheres estão nas produções de discursos que são capazes de atender os inferiorizados? Com base no filósofo Peixe, é necessário analisar sobre o aspecto da materialização ideológica do discurso, empregada na linguagem do sistema de justiça e suas estruturas como aparelho ideológico do Estado e a construção ideológica do sujeito, num sujeito atravessado pelo discurso. Com isso, dizer que contribuiu para que o sujeito reproduza os sentidos em conformidade ao aparelho ideológico do Estado, como diz o filósofo Luiz Althusser. Entrecruzando tal reflexão com o ambiente jurisdicional, não se pode esquecer que sua estrutura se dá por meio de um discurso marcadamente de classe. Temos de um lado o sujeito que ocupa a posição do doutor, é um sujeito detentor do conhecimento, com reputação ilibada nos ditames das sociais. Nesse contexto, preside as instituições na manutenção de um determinado grupo que garante a hereditariedade das famílias, das associações, das igrejas em locais estratégicos, para que não haja mobilidade em decorrência de uma ação social para a promoção da justiça social e garanta que grupos e subgrupos acessem esses valores estéticos, econômicos, sociais e políticos. O doutor é um discurso massivamente propalado. É psicologicamente associado e uma representação da imagem que configura o patriarcado branco, hétero e rico. Nesse processo de luta de classe, se dá no âmbito das relações, que dentro dessas estruturas os sujeitos são interpelados pelo aparelho ideológico do Estado. O indivíduo inconscientemente, ao ser parte de um determinado grupo, acaba incorporando o discurso, assim sendo formatado conforme a estrutura social, política e econômica. Isso reflete em seu modo de ser e de viver socialmente. Ele é submetido ao assujeitamento, como sujeito por meio dos aparelhos do Estado. A exemplo disso, o sujeito toma forma, não só da linguagem falada, mas também na linguagem corporal,
são corpos idênticos e padrões de comportamento. E aí, pela minha experiência, eu trago aqui o filósofo e falo sobre o sujeito. E do outro lado, que está os outros sujeitos, que são esses sujeitos que estão no outro lado do balcão e que principalmente precisam de uma discussão, né, relacionado a esse sujeito que é historicamente racializado. Entre essas dissimulações, há de se problematizar as abordagens, a metodologia, os contextos, os indivíduos, os espaços e as relações de poder, a fim de desnudar o sistema em suas práticas corrosivas de direito que deveriam ser assegurados. Essas narrativas não se aproximam das classes inferiorizadas num sistema de justiça onde a balança pende para o lado do patriarcado. Com isso, a justiça acionada, esse indivíduo que estará em um dos polos do interesse jurídico são pessoas em posição de subalternização, racializadas e de gênero. Nessa interseccionalidade de opressões, encontramos o sujeito indígena, como no caso da pesquisa, que eu trago na minha pesquisa que está em andamento, né? No espaço do sistema de justiça, que sofre a interferência tenaz de uma luta de classe. E aí eu trago para essa discussão a questão dessas diferenças, né? Dos saberes, das suas tradições, sua forma de inserir dentro de um sistema capitalista que não é o seu, ou ostracida, né? Como que é o aparelho ideológico, principalmente se tratando do sistema de justiça, que caminha timidamente para a promoção da garantia de seus direitos. Eu também faço uma implicação aqui com a questão do mapa que a Defensoria da Bahia ela fez sobre as ações afirmativas e implantações nas defensorias públicas do Brasil, que são o perfil das cotas, né? E nessa questão das políticas afirmativas, ela traz que durante 2018, massivamente foi feita a implantação das reservas de vagas, né, para indígenas e pessoas negras, que corresponde a 66%, e foram adotadas principalmente em 2021. Vale dizer que muito trabalhado aqui com os ouvidores e as ouvidoras, né, que fizeram esse trabalho de audiência pública, está discutindo essas questões das vagas de reserva. E também eu faço aqui de analisar em relação a essa reserva de vagas em relação aos povos indígenas, né? O mapa ele é bem completo, ele fala sobre os percentuais de os estados e tal, e aí também eu não quis trazer esses percentuais, mas falar que mesmo com essas questões de reserva de vagas, se são em todos os processos, se com os defensores, servidores, estagiários, né? Mas que a gente ainda tem um longo caminho aí para discutir a questão dos indígenas dentro dessas vagas que somam, que foi instituído e formaram no ano 2021, 47% total de reserva de vagas para os indígenas, né? E em 10 estados informaram que reservas de vagas específicas para os povos indígenas em todos os certames e processos seletivos que realiza sua instituição, abrangendo defensores públicos, servidores estagiários, somam 58%. Eu trago também que esses marcadores que são super importantes, essas discussões, as formações que a gente tem tido, as discussões em relação às questões das reservas, as questões de como fazer o atendimento, a questão de tudo isso que a gente tem trabalhado nesses últimos anos. O ano passado, a ANADEP trabalhou e a questão muito forte da campanha. Então, assim, tudo isso que a gente tem experienciado dentro das defensorias, mas eu queria aqui fazer um apontamento em algumas questões das quais eu identifiquei nos atendimentos,
principalmente tendo um olhar aqui a respeito dos povos indígenas relacionado ao pluralismo jurídico, né? E aí dizer que a gente avançou bastante, as defensorias avançaram bastante nas discussões, mas a gente ainda tem alguns campos para avançar. E aí a importância dos núcleos especializados nas defensorias, né? Principalmente núcleos de direitos indígenas, é importante, porque eu percebi que na defensoria, depois que a gente começou, inclusive, fazer esse atendimento, a gente conseguiu abraçar assim, esse atendimento, ter uma compreensão, chamar outros agentes que poderiam, né, outros sujeitos também que contribuíam para esse atendimento, a própria CASAI, FUNAI, a universidade, com antropólogos, né? Há dificuldade também, porque a gente não tem antropólogos dentro das defensorias, né? Mesmo para o atendimento na questão civil, como na questão criminal, que aí seriam que, né? Então, a importância mesmo da gente ter nessa construção as redes aí no sistema. E aí eu trago também, visando a questão especialização dos núcleos especializados de violência contra as mulheres, observando as mulheres indígenas, porque geralmente nós temos o núcleo de mulheres, mas a gente não tem a questão da violência doméstica em relação às mulheres indígenas, e aí a Solene também vai poder falar um pouquinho mais, né, ela que está, né, que está nesse lugar, né, que tem propriedade para falar, não eu só como observadora desse sistema. Outra questão que eu vi muito importante é o núcleo de saúde, a saúde do indígena, porque nós fazíamos os atendimentos na saúde, vinham das aldeias, os aldeados, a dificuldade que era de atendimento, a demora, aí tinha que fazer os exames, voltava para a aldeia, então, assim, ter uma prioridade, ter essa especificidade nos atendimentos com os povos indígenas e também observando os indígenas no sistema, no contexto urbano, porque o indígena não tem direito de ser diferente, né? Então, assim, o indígena no sistema urbano não é porque ele veste, né? Se veste, enfim, usa um celular e tal, ele deixou de ser indígena, né? E aí nós temos uma dificuldade muito grande com o sistema que as pessoas não querem atender e dar prioridade para os povos indígenas. Eu pude fazer um trabalho na defensoria que foi com os indígenas Uarau, que um grupo de Uaraus estiveram no Acre, hoje nós temos uma família lá, e foi com pesquisadoras independentes, a Rede Mulher Ações, nós construímos um diagnóstico participativo sobre a proteção humanitária dos refugiados Uarau do estado do Acre. Ficou bem interessante, porque a gente conseguiu discutir alimentação, educação, a saúde, espiritualidade, a trajetória, trabalho, moradia e a relação de crianças, né? Nós tivemos muitos problemas com as crianças, com os indígenas Uarau, pela trajetória deles dentro dos atendimentos que a gente fazia, principalmente porque eles têm a questão do trabalho, a coleta que eles fazem diariamente é o trabalho, então toda essa relação de trabalho, e as pessoas não entendiam que eles, né, levavam as crianças, e aí nós tínhamos aí um problema com a questão dos conselhos tutelares, não compreender, não ter esse processo de formação e também então vamos retirar o poder, né, familiar dos pais e as crianças irem para abrigos. Então foi bem complicado, e lembrando também que é uma violência contra a mulher, né? Então, verificando isso. A resolução 287, eu faço aqui um apanhado um pouquinho do que eu trabalhei, do que eu consegui trazer dentro para a defensoria, trazendo essa questão, e a resolução 287 foi um deles, em 2019, quando
ela surgiu, eu comecei a fazer essa discussão, e lá na Defensoria a gente já começou a trabalhar com outras instituições também do sistema de justiça, com a rede também, e eu fui convidada para fazer parte do GT do CNDH, e hoje nós discutimos a questão da Resolução 287 e da 412 também, que são os indígenas no sistema criminal, e também os indígenas aí no monitoramento eletrônico, né? A gente conseguiu alguns julgados, uma dificuldade grande de fazer essa discussão, porque temos subnotificações dentro do sistema, né? E aí, pela dificuldade mesmo de discutir a questão dos indígenas. E aí eu trago aqui um pouquinho da questão da ouvidoria, da importância da ouvidoria, né? Quero dizer que todo esse trabalho que eu fiz, que vários colegas meus fizeram, que pessoas engajadas aí que trabalharam, a importância das ouvidorias. Em 2020, segundo a pesquisa que foi realizada pela ANADEP, CONDEG, enfim, nós tivemos um número de 69.375 atendimentos prestados pela ouvidoria em todo o país, sendo que hoje nós estamos em metade, né, das federações aí, que é o Acre, a Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo. Estamos com o processo de eleição da ouvidoria de Santa Catarina, que está já na lista tríplice, né? Temos outros estados aí que estão discutindo a questão das eleições das ouvidorias, mas a importância de dizer que, com tudo isso que eu falei, que essa questão de esse sujeito que está nesses espaços, eles mudam historicamente. Historicamente, nós estamos vivendo hoje um processo de maturidade, né? Então, assim, essa perspectiva mesmo de mudança, é importante que tenham esses ouvidores e ouvidoras dentro das defensorias, porque eles vêm com outros saberes, vêm numa outra perspectiva, também oxigenam a cada 4 anos, ou a cada 2 anos, né, que são esses processos eleitorais que nós passamos. E eu vejo, assim, a importância hoje de nós temos a Norma Miranda como ouvidora lá do Pará, uma mulher negra que é forjada aí na luta de classe, que tenho certeza, né, a gente acabou de vir do Pará, que traz uma contribuição muito grande aí para os povos da Amazônia. A Soliane hoje como primeira mulher indígena no Brasil, né, nesses espaços que a gente não vê pessoas indígenas, não vê pessoas racializadas, então a importância das ouvidorias aqui nas defensorias. E aí, quem sabe a gente sonha para as ouvidorias estendidas para outros sistemas. E lembrando também que nós estamos com o processo eleitoral da Defensoria Pública da União, né? Eu também li a pesquisa lá da Defensoria Pública da União, mas também era tanto dado que eu falei, eu vou me perder aqui e não vou conseguir. Mas é isso, obrigada. E aí, obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Eu queria que Selene. a Sol, né, Patrícia, a Sol falar aí, que é tão importante para nós aí, a Soliane nos dizer aí do seu lugar de fala. Acho que a Sol não nos ouviu aqui, vamos mandar um WhatsApp ali para ela. Enquanto isso, assim, os dados são super impactantes, né? E como é importante a gente trabalhar com números, como solidifica o rumo, como a gente precisa entender antes de tudo, né? E os números são indicadores bem objetivos, né? Dos grandes problemas que a gente tem na nossa instituição e que a gente precisa superar, né? Eu penso que nosso processo, nós como pessoas brancas, né, nós precisamos compreender o nosso lugar de branquitude nesses espaços e estar nessa luta, né? Nós temos que decidir agora, historicamente, de que lado nós vamos estar. Então, é importante. Soliane?
Então, gente, boa noite. Eu gosto de falar boa noite, pessoal, pelo fato de não demarcar, mas é questão pessoal mesmo, tá? Então, quando a Sol foi me incentivando a fazer o processo da ouvidoria, saudades, e eu fiquei com medo. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu não vou, porque eu via a justiça tão distante assim dos povos indígenas, e eu não quis ir. Eu falei assim, meu lugar tá tão bonzinho aqui na FUNAI, não vou. Aí a Sol disse assim, não, Sol, vai ser importante para os povos indígenas. Daí eu fui vendo a luta dos núcleos do meu povo, de várias coisas, de várias outras etnias, e aí eu percebi que realmente seria importante. Eu falei, realmente, se eu me acovardar agora, eu vou acabar perdendo um espaço que pode ser demarcado para os povos indígenas. Então, eu fiz a proposta, assim, muito rapidamente, e aí teve outros amigos que começaram a ler minha proposta e disseram, não, aqui você só está falando de proposta, você não está falando de você. Aí foram falando de mim, eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, a minha eleição foi coletiva, assim, foi uma ajuda de um, de outro. E assim, o que eu não conseguia visualizar no papel, eles iam lá e arrumavam. Então, assim, e hoje eu vejo resultado, assim, positivo nesse sentido, que não representa só os povos indígenas. Para os povos indígenas, claro, com certeza é um espaço muito garantido, assim, eu consegui reunir já alguns trabalhos que só já havia. Gente, o meu primo, ele tá meio estressado. Meu priminho, ele tem 2 aninhos. Aí, às vezes, vocês vão ouvir uns gritos, mas é dele, tá? Estressado com a mãe dele. E aí, só havia feito um trabalho muito bom com os povos indígenas. Então, o que eu poderia fazer em relação a isso? Era chamar as organizações indígenas, que foi o que eu fiz, chamar as organizações do movimento negro de forma individualizada, para poder ouvir e poder começar a pensar em novas estratégias, porque como eu não tenho muita participação, assim, de forma efetiva dentro do movimento negro, eu comecei a chamar os meus amigos que fazem parte desse movimento para ouvi-los e chamar as organizações para poder me aproximar deles. E deu certo, graças a Deus deu certo. Quanto ao movimento indígena, a gente teve, eu acho que essa semana, uma reunião e nós ouvimos muitas denúncias. E, assim, mesmo eu, como ouvidora, foi necessário ouvir as mulheres indígenas, foi necessário ouvir os anciãos, foi necessário ouvir o pessoal que trabalha com a saúde indígena e ver que tem um acumulado de problemas que não tinha sido resolvido. E várias denúncias. E eu achei muito, muito pertinente a fala da Sol, nesse sentido de cobrar os espaços para o povo negro, para os povos indígenas, e, assim, me sinto honrada de ter conseguido entrar, de estar lá podendo contribuir com essa luta, que não é minha, é da sociedade. E, assim, o legal de tudo isso é que as pessoas começaram a se aproximar. E eu deixo isso bem claro, gente, a ouvidoria é de vocês, vamos lá, sentam. E o pessoal vão mesmo, eles começam a falar e eu escuto. Eu já gostava de escutar, eu falo pelos cotovelos, mas agora eu estou tendo mais habilidade de ouvir para poder começar a demandar tudo aquilo que vai chegando ao meu alcance. Às vezes eu me sentia meio que perdida, mas hoje não, já consegui me reorganizar. São muitas denúncias, são muitas dificuldades, e, assim, uma das coisas que eu pensei em simplificar o acesso à justiça, tanto para os povos indígenas, foi criar um aplicativo, né, que dá acesso à ouvidoria e à defensoria, e cartilhas traduzidas para as línguas maternas aqui do estado do Acre, porque nós tendo cartilhas, nós vamos conseguir se fazer entender dentro dos territórios indígenas. Para os indígenas que moram em contexto urbano, a gente está tendo esse diálogo ainda, porque
Aqui, o Estado responsabiliza o Distrito Sanitário, que é responsável pela saúde básica dos povos indígenas, também responsabiliza o Departamento de Educação Escolar Indígena. E aí, quando os povos indígenas em contexto urbano vão procurar esses órgãos também mandam a gente procurar as nossas organizações. Então, em relação aos povos indígenas que moram em contexto urbano, o preconceito, o racismo e, digamos, a invisibilidade é muito maior. Porque quando a gente, segundo todas as falas, quando a gente sai do território, a gente abre mão dos nossos direitos, então subtende que todos os nossos direitos estão ligados à terra. E aí a gente vai para, digamos, para a ideia de que, será que eu deixo de ser índio quando eu saio da terra indígena? Eu não deixo de ser índio, eu não deixo de falar minha língua materna, eu não deixo de produzir as minhas culturas, eu continuo sendo índio. Então, é delicado tratar de povos indígenas, porque quando se vai para a cidade, nas realidades do Acre, se vai para a cidade para procurar melhores estudos, procurar uma saúde de qualidade, que no caso seria a educação de qualidade, porque quando se vai nas terras indígenas, você vê que a saúde não está boa, muita gente morrendo, a educação está sucateada, porque as escolas não estão caindo aos pedaços, os professores não têm formação. Então, para onde se vai? Para as cidades. E quando se chega na cidade, você tem uma outra realidade, porque você encontra um sistema cultural totalmente diferente, em que você tem que pagar tudo, e aí você fala uma outra língua. Você não... Como que eu vou acessar a justiça se eu não tenho os códigos daquela sociedade? Como que eu vou acessar a educação se eu estudei a educação segundo o meu território, segundo o meu povo, quem conquistou, quem abriu as primeiras aldeias? Como que eu vou acessar a justiça? Então, são tantos problemas que eu falei assim, nossa, eu vou precisar me transformar em 5. A Solene era 5, ela não era 1, não, ela era 5, e eu vou me transformar em 5 para pegar essa demanda aqui, captar, mandar, enviar e começar a me organizar. Então, são tantas coisas, mas eu estou tratando mais sobre povos indígenas porque sou uma chinere. E aí, mas assim, são esses problemas em relação... E tudo isso vem a partir da cultura, porque dependendo de como o ancião ele vai ser tratado dentro dos órgãos de saúde, muitas vezes ele vai passar por violação de direito. As idosas não vão querer ser atendidas e o enfermeiro talvez vai pensar que ela está se negando e vai utilizar um instrumento que vai machucar ela. Aí elas vão querer utilizar a parteira e a parteira não pode entrar junto de ter o parto. Então, são coisas muito delicadas. E o Eudo, ele sempre fala que ele tem uma fala assim bem assim, demarcada. Ele diz assim: eu sou a própria cultura, eu sou a pessoa que tem que falar por mim mesmo. Mas assim, ao mesmo tempo que a gente é a pessoa que tem que falar de nós mesmos, a gente também tem que demarcar que outros povos indígenas também têm a necessidade de falar por si mesmos. Aqui tem vários casos de povos indígenas que têm um contato longo, porém a resistência eles não falam português. E por não falarem português, não se encontram nesses códigos culturais, acabam entrando numa crise identitária, que no caso era o caso do povo Madihá, que acontece em muitos casos de suicídio, de estupro das mulheres e subnutrição das crianças. Então, são coisas bem delicadas. Daí a gente vai para as partes econômicas, aí você encontra povos indígenas já entrando nas facções, levando membros das facções para dentro dos territórios. Então, são coisas bem delicadas que, entre os povos indígenas, não se trabalham. E aí esse processo de invisibilidade, pelo menos aqui no Acre, ele está muito grande. E se você for parar para trabalhar, pensar nessas questões, como que o Estado está atuando para ajudar os povos indígenas?
Não tem algo específico relacionado aos povos indígenas. Todas as políticas públicas que eram voltadas para os povos indígenas sofreu desmonte, e não tem ninguém que responda por nós, né? Não que nós queremos que ser tutelados novamente, mas assim, agora que nós conseguimos nos reorganizar, depois de muito tempo, as organizações começaram a se juntar, a gente percebeu que se trabalhássemos de forma isolada, a gente não ia conseguir sobreviver. Então, todas as organizações se uniram, aproveitando que eu tinha acabado de entrar na ouvidoria, se uniram também para começar a demarcar vários espaços de protesto, de movimentos culturais, para justamente cobrar essa resistência e dizer que o Acre ele é indígena, e por isso a gente começou a cobrir um ao outro. Então, onde tem, digamos, a FEPAC, a Situacori e as outras organizações indígenas, está todo mundo lá fazendo pressão para o Estado e ver que isso faz sentido de estarmos unidos, de estar cobrando sobre a saúde, a educação e todos os direitos necessários para os povos indígenas que moram tanto em contexto de território quanto fora das aldeias, porque eu acredito que são 4.000 indígenas de vários tipos de todas as etnias que moram no estado do Acre. Então, vários bairros de Rio Branco têm famílias indígenas. Às vezes, vem 4 famílias, digamos, do Jordão, e eles moram num bairro. Então, essas 4 famílias criam mais nova família, e às vezes você tem 50 pessoas naquele bairro, 60 pessoas, que às vezes não tem um tipo de assistência, recebe somente benefício social, não tem uma educação de qualidade e acaba passando muitas dificuldades. E aí, nosso papel enquanto movimento indígena é justamente isso, é conscientizar a questão ou do retorno ao território, né? Ou então tem que procurar uma saída. A saída seria a autonomia econômica, mas assim, gerar autonomia econômica nesse sentido para os povos indígenas, como o Sol falou, de ter cotas relacionadas à defensoria e em outros setores públicos e privados, levaria muito tempo, porque nas falas que eu ouvi na década de 80, os estudantes indígenas eles eram sustentados pela comunidade, como mandava-se farinha, banana, café, que era produzido dentro da comunidade. Então, o estudante ele não precisava comprar na cidade. Mas hoje não tem isso, porque como a gente tem acesso aos benefícios sociais, que no caso seria os auxílios, esse auxílio ele não dá para você manter um jovem na cidade. Então, é bem complicado trabalhar nesse sentido com populações indígenas, mas, ao mesmo tempo, é um processo de resistência que vai nos fazer crescer, digamos, nesse sentido cultural de aprendizado e fazer cobranças em relação ao Estado para demarcar essas, digamos, ocupar esses espaços que também podem ser indígenas, né? Não só brancos, negros, mas também das populações indígenas que estão aí conquistando seus espaços através da memória, através do coletivo. E cada conquista indígena, o povo vibra, porque a gente é unido assim, nesse sentido de estar lá. Eu percebi que a maioria das pessoas vibrava, nossa, Soliane, que legal. Minhas amigas, eu nunca pensei que elas iam me acolher, né? Mas assim, me acolher, eu fiquei tão feliz, eu falei, gente, eu só tenho que agradecer a Solene, as meninas do movimento indígena e algumas amigas do movimento negro que me apoiaram. E elas são tão humildes e unidas nesse sentido de estarem me apoiando, que as demandas chegam, e chegam pela Solene, chegam por outras pessoas, e aí eu vou só recebendo para poder encaminhar. Mas, assim, eu estou muito feliz, aprendendo muito, me apoderando de todos os sistemas lá de dentro, e, assim, eu quero fazer o meu melhor. Não me sinto
cansada, eu acredito que é necessário ter esse processo de escuta. Eu acredito também que sentar com as pessoas, ter essa presença mais humana, ela é essencial, de você ouvir, dar atenção à pessoa que está demandando, ela é muito importante nesse sentido. E a pessoa, ela se sente valorizada. Então, eu aprendi muito nesses últimos dias e tenho feito de tudo assim para poder alcançar todas as organizações e fazer com que elas se sintam acolhidas nessa gestão, que não é só minha, é de todo mundo lá dentro. E eu quero todo mundo lá comigo e fiquei muito feliz assim de ter conhecido cada um dos ouvidores, que todos eram amigos da Solene já, Norma, Marina e os outros. Nossa, e assim, para mim, Solene é gigante, gigante, não tem nem como substituí-la, né? Norma tem muita experiência, a Marina, nossa, nem se fala. E a gente vem. Nossa, quando eu voltei da reunião do conselho, eu voltei fortalecida com a experiência de cada um deles, da Fabíola também. E para mim foi muito importante ter esse contato humano. E quando eu cheguei em casa, eu falei, nossa, agora eu sei por onde eu vou começar. E aí eu comecei a fazer. E deixando aqui para vocês que a gente vai fazer uma formação numa aldeia indígena. E se desse para levar todo mundo, seria maravilhoso. Mas a gente vai fazer as parcerias e eu espero poder contar com alguns de vocês lá dentro. E vai ser uma experiência assim, muito boa, assim, nós vamos falar de antropologia acriana, que é justamente para tratar sobre os povos indígenas do Acre. E aí pretendemos fazer em 3 módulos, que é tratar sobre antropologia acriana antes do contato, direitos indígenas e índios em contexto urbano, que é algo... Sim, lembro sim, Carol. E aí vai ser... A gente vai levar a experiência de outros povos indígenas, não só os Machineri, mas povos que vão estar lá, que são 100% falantes das línguas maternas, e aí quando a gente entra em contato com essas línguas maternas, a gente fica pensando, nossa, que mundo diferente, que cultura, que são... a gente sai diferente. A gente sai diferente quando entra em contato com a diversidade de línguas indígenas no estado do Acre. A gente volta querendo ser um chai, querendo ser um manchinere, tomar caissuma, tomar várias coisas, e ver o quão rico que o Brasil é, e como que a gente poderia trabalhar com esse sistema de justiça dos povos indígenas para poder melhorar a situação dos povos indígenas em todo o país. Então, assim, era isso que eu queria falar e agradecer a oportunidade, gente, de dizer que eu estou à disposição de diálogos e de agradecer a Solene também pelo esse trabalho dela maravilhoso. Para mim, a fala dela é muito necessária e acredito muito que a dissertação dela vai ser muito boa e eu quero estar lá na banca, viu? Não na banca, participando da apresentação, tá? Não vou poder estar na banca. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada, querida, obrigada. Que fala potente, que momento especial para a Defensoria Pública, que ouvidoria única, parabéns, parabéns. A gente tem uma expectativa enorme com relação ao teu trabalho e conta com a gente aqui na FESDEP também, no Rio Grande do Sul, e a Marina realmente é uma ouvidora também muito diferenciada. Muito obrigada. Já vou passar a palavra aqui para o Felipe, né? E aí depois a gente combina que no final da palavra do Felipe a gente já faz as perguntas, os debates. O Felipe, que é indígena do povo Tuxá Aldeia Mãe, Rodelas, Bahia, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor em Antropologia Social pela Universidade de Brasília, professor na Universidade do Estado da Bahia, no Departamento de Educação, no curso de Licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena. Ele vai falar aqui para nós sobre um olhar descolonial, debate crítico sobre o Estado brasileiro e suas instituições em face dos povos indígenas. A proposta é fazer uma abordagem descolonial que critique a invisibilidade, violações históricas e a política assimilacionista. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Patrícia.
É muita coisa para falar em pouco tempo, né, Patrícia? Gente, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui. Foi um prazer ouvir a Parente Machineri, conhecer um pouco da história dela, que eu não conhecia, e fico muito feliz de saber que você está ocupando esse espaço e que existe essa preocupação de que seja a primeira de muitas, né, de muitas outras, e de outras possibilidades de institucionalização mesmo de sujeitos indígenas nesses espaços, né? Eu vou falar um pouco aqui, tentar contribuir a partir da minha experiência enquanto antropólogo, né, a partir da minha tese de doutorado também, se der tempo, posso falar um pouco sobre a minha pesquisa, mas dizer que eu tenho tido uma experiência desde 2017, 2018, de ministrar um curso de Direito Indigenista na PUC no Rio, que eu não sei se vocês já viram uma divulgação, e eu faço isso com o Eloy Terena, que é assessor jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A gente começou isso lá em 2017, 2018, e era um curso assim de 30 horas, um batidão que durava de segunda a sexta, lá no Rio mesmo, né? E o Eloy vem de uma formação no direito e eu venho de uma formação na antropologia. Só que o Eloy depois vai para a antropologia também, o doutorado dele é em antropologia também. Mas a gente houve essa abertura naquele momento para fazer esse curso e a gente pensou, olha, vamos fazer, né? Então eu acho que essa perspectiva naquele momento de pensar os direitos indigenistas a partir do direito e da antropologia mostra uma preocupação para a constituição de um olhar mais adequado para as realidades e demandas indígenas no que se refere à efetivação desses direitos, né? Isso porque eu comecei falando sobre isso para pensar o que eu tenho percebido no perfil dos estudantes, né, desse curso que chegam lá, a grande maioria de áreas do direito, né, outros pessoas mais velhas que já atuam no sistema jurídico há muitos anos, mas que por algum motivo sentiram a necessidade de abarcar melhor a constituição dos indígenas enquanto sujeitos de direito, ou adentrar nesse debate, mas para dizer que a gente constatou, né, que a maior parte de nós que é antropólogo e que vai pesquisar com povos indígenas que são indígenas ou não indígenas, sempre se deparam com questões referentes a direitos indígenas, né? Vai fazer uma etnografia, um trabalho de campo, vai ficar um ano, vai fazer uma pesquisa sobre ritual, sobre cosmologia, né, os temas de interesse. Quando você chega na comunidade, a comunidade está imersa em um cotidiano de violação de direito e vai demandar o pesquisador de tratar das questões de direito. Como é que você pode ajudar? Porque a gente está numa luta por território, né? A gente está numa luta por conta de um rio, a nascente do rio que está sendo poluída por agrotóxico, né? E esses profissionais que saem da antropologia saem, então, sem uma base de direito, né? Sem uma formação por direitos indígenas. E o pessoal do direito, por sua vez, vai se debruçar com uma outra lacuna também na sua formação, né? Então, o próprio Dinaman, que vai falar aí com vocês, que é meu primo também, eu lembro, ele fez direito, né? E eu lembro muito da gente conversando sobre isso, né? Muitos indígenas que saem da aldeia para estudar direito, saem porque precisam de advogados indígenas, né? Na comunidade fala, olha, a gente precisa ter um advogado indígena que conheça a realidade, então vai fazer uma graduação em direito com isso na cabeça. Eu vou fazer direito porque eu quero defender o meu povo, eu quero atuar nessa área. E aí passa 5 anos fazendo curso de direito e às vezes vai ter uma semaninha ali onde vão falar na aula de constitucional, né? Direito constitucional, que vai falar do artigo 231 e 232, isso quando tem, né? Então sai muito frustrado às vezes, porque, olha, eu vim fazer direito porque eu queria aprender direito indigenista e quase não vê, né? Então, quando a gente pensou esse curso, a gente pensou nessa lacuna, né? E sobretudo, para pensar que não adianta, né, esses operadores do direito conhecerem os instrumentos jurídicos à sua disposição, seja o artigo 231, o artigo 232, seja a Convenção 69 da OIT, os dispositivos de direitos sociais, sem algum tipo de diálogo com a antropologia, e o contrário também, né? Os antropólogos também tendo que
conhecer o aparato jurídico e entender, sobretudo aqueles que trabalham com laudos antropológicos, com perícias antropológicas, que vão oferecer esse material, que são necessários em processos administrativos e rotinas jurídicas, quando envolve determinados segmentos da sociedade, como povos indígenas, onde o juiz em questão vai requerer, né, pode requerer de um perito antropológico para dar um parecer sobre aquela questão, porque ele justamente não tem essa formação para entender o que está em jogo. Então, eu queria começar pensando, né, sobre essas lacunas, o que elas dizem sobre o modo como o direito indigenista se dá em nosso país. Porque é um tema como a Patrícia falou, está no tema da discussão de hoje, pensar em invisibilidade de povos indígenas, né? E sempre quando eu falo sobre essa invisibilidade e a gente começa a falar sobre direitos indígenas, um ponto recorrente para ordenar esse debate é que, ao invés da gente começar, né, pensando quais são os dispositivos disponíveis, quais instrumentos qual o melhor instrumento para você lidar com um determinado caso, como um caso de consulta, um caso de um crime que aconteceu envolvendo um índio e um branco, a gente sempre parte de um pressuposto que o que há de comum das diferentes conjunturas históricas do país, nos diferentes momentos políticos do país, quando se refere a direitos indígenas. A situação contínua que nós temos é que a gente está sempre falando de violação de direito, né? É sempre o elemento comum que une os diferentes momentos políticos aqui é que nós temos direitos indígenas, mas que são constantemente violados. E não é à toa que sempre que a gente discute, as lideranças indígenas vão falar de direitos, elas vão falar assim, sobre efetivação dos direitos. Porque a gente tem que efetivar o direito. Porque, de fato, se vocês forem olhar os instrumentos que temos, a gente tem um suporte muito robusto, né, dentro da institucionalidade do país enquanto Estado Democrático de Direito, que, se funcionasse, daria conta das demandas indígenas. Pensando, sobretudo, nas últimas décadas, onde muito tem sido aprimorado. Só que a gente tem uma situação, e ontem eu estava num debate sobre saúde indígena, e os especialistas estavam falando disso também na saúde, né? A gente tem uma situação de letra morta, de um monte de normativa, de assembleias que passam diretrizes, e os próprios os textos, né, o próprio texto constitucional. A gente tem uma dificuldade, porque você dificilmente vai ouvir um sujeito indígena falar assim, a gente precisa aprimorar a Constituição Federal, né? Porque o artigo 231 e o artigo 232 dão conta de muita coisa e avançou muito na Constituinte. Agora, o que acontece na prática? Como que isso tem sido colocado em prática e qual a leitura, né, que tem sido feita desses instrumentos pelos juristas ou pelos operadores do direito, né? Por isso que a gente tem situações, às vezes, que são muito ilustrativas, porque a gente tem operadores do direito que já têm muitos anos, né, de jornada, de estrada, e que, por exemplo, continuam fazendo decisões jurídicas embasadas no Estatuto do Índio, em coisas que estão no Estatuto, mas que já foram, posteriormente, por outros instrumentos, já caíram por terra, né? E às vezes, inclusive, pelos próprios artigos da Constituição Federal. Mas o Estatuto continua em vigor. Então, você gera uma ambiguidade, né? Por ele estar em vigor com a Constituição e que já não fala mais de tutela, por exemplo, né? A tutela já não é um procedimento da política indigenista estatal desde 88, mas você tem o Estatuto Índio que está ali coexistindo com ele, né? Mas se a gente pensa, né, sobre esse processo de dificuldade, né, ou de direitos que estão sendo constantemente violados, e mais recentemente, nos últimos 4, 5 anos, a tentativa marcada não apenas de violar direitos, mas de reescrever isso para retirar direitos. Eu acho que esse é um dos principais fantasmas do presente, que passa de uma luta para efetivar e, de fato, para proteger o que já foi conquistado. Porque a conquista que nós temos tido enquanto movimento indígena nos últimos é a retrocesso. Comemora que não houve um retrocesso, a gente comemora que uma medida de lei não foi aprovada, mas, de fato, pouco se
comemora enquanto conquista de novos aparelhos, né, para a defesa de direitos indígenas. E aí, se a gente pensa esse processo de violação, que não é não como exceção, mas como um constante, a gente percebe que ele não é arbitrário, ele é um projeto, na verdade, né? É um projeto de que esses direitos dificilmente sejam efetivados. Quando o artigo 231 logo após a Constituinte, havia um plano. O plano do Estado era que em 5 anos todas as terras indígenas fossem demarcadas, depois de 88. Vai olhar a situação hoje do tanto de processos demarcatórios que estão parados, judicializados, processos como o meu da Terra do Chá, que tem mais de 3 décadas, que está correndo na justiça, extremamente morosos e que não andam de fato, né? E isso é importante para falar também que a gente tem tido avanços significativos em algumas áreas dos chamados direitos sociais, como educação, como saúde, com políticas afirmativas, né, que deram resultado com a própria presença hoje, né? Se eu estou aqui hoje falando com vocês, é justamente por conta dessas políticas afirmativas, eu e outras pessoas que vão estar aqui falando com vocês, porque usaram políticas de ingresso de permanência. Mas essas políticas que avançam, ao passo que a grande questão do movimento indígena, que é a luta pela terra, não avança. A demarcação dos territórios não avança, e falar de direitos indígenas é, portanto, considerar que essa é a bandeira principal e continua sendo, né? Continua sendo a questão dos territórios, e que esbarra diretamente numa série de gargalos, né? Porque o Estado não demarca a terra indígena, e quer dizer que indígena que não está no território não tem direito. Ou seja, você cria uma situação totalmente propícia para a negação de direitos, né? Porque você tenta estipular mecanismos como o atendimento à saúde indígena, condicionando, né? Só tem direito ao atendimento da CESAI indígena que está no seu território. Indígena na cidade não tem direito. Só que aí você não demarca o território, né? E aí você não tem como atender essas pessoas. Você vai negando esse direito sistematicamente e invisibilizando populações dentro das cidades. Isso ficou muito evidente durante a pandemia, quando o próprio sistema de saúde não notificava casos de indígenas que vieram a óbito ou indígenas infectados, mas que estavam nas cidades, e que não contabilizava isso, como se eles, como a parente falou, deixassem de ser indígenas por se locomoverem e transitassem em espaços que sempre transitaram, né? Antes de ter cidade nesses lugares, aquilo era um território indígena. Então, é muito curioso, né, essa política, esse controle que tenta se exercer sobre os nossos corpos, sobre os corpos indígenas, condicionando o acesso a diretrizes que são alienígenas, né, aos mundos indígenas, externas nesse sentido, né, alienígenas nesse sentido, externas aos próprios processos indígenas de ocupação de espaço, de projetos de sociedade, né? No caso do porquê, né? Porque a gente podia tentar se indagar, né? Por quê, né? Por que é tão difícil? Por que sempre que tem indígena falando de direito, ele está geralmente falando de direitos que não são cumpridos, né? Por que esses direitos não são cumpridos? Qual é a grande questão? A gente fala de vontade política, a gente fala de um monte de coisa. E eu pesquisei isso a partir do conceito de genocídio, né? Eu trabalhei com isso na tese de doutorado, a partir das denúncias que o movimento indígena fez agora no Tribunal Penal Internacional, vocês devem ter acompanhado, em Haia, onde foi denunciado, né, o presidente Jair Bolsonaro foi denunciado por genocídio nessa corte internacional. E eu acompanhei esse processo de denúncia na condição de pesquisador. A PIB me chamou para acompanhar as reuniões, porque a PIB tinha interesse de que fosse registrado esse processo. Então, eu estava no doutorado pesquisando isso e veio junto, né? E eu comecei a estudar, né? Bom, quais são os desafios, né? Por exemplo, as estratégias do departamento jurídico da PIB em construir essa denúncia, como que eles iam dispor dos fatos, como que eles iam fazer o enquadramento dos fatos na tipificação do crime dentro do Tribunal Penal Internacional, e fui acompanhando isso. Mas aí eu encontrei um dado muito interessante, que era de que os povos indígenas assolados pelo imperialismo europeu, seja nos Estados Unidos, seja na Austrália,
seja na América Latina, aqui, né, no Brasil, onde o europeu pisou o pé e que teve processos muito violentos, e esses grupos hoje são minorias absolutas, no caso do Brasil, 0,3% da população, onde esses povos estão hoje e tentaram denunciar, utilizar o paradigma jurídico do genocídio, eles não conseguiam, né? Havia uma situação que não dava certo, né? Era sempre assim, mas vocês não podem falar disso, cuidado, né? Isso não é genocídio, não usa essa categoria é muito forte, não é disso que está se tratando aqui. E isso era um dado de pesquisa recorrente em vários contextos nacionais, quando os povos indígenas usavam essa categoria. E vocês devem ter acompanhado o debate também que suscitou publicamente quando a PIB fez essa litigância estratégica no TPI, porque inclusive houve matérias, né? Houve um debate sobre o documento final da pandemia, né, da CPI da pandemia, onde no final optou-se por retirar menções de genocídio quando se tratava dos povos indígenas, né? E a grande questão que a gente pode pensar a respeito disso, que é uma reflexão, não sei, tem uma pesquisadora negra, uma intelectual, que chama Audre Lorde, e que ela fala assim, algo como: vocês não podem esperar que as ferramentas criadas pelos senhores destruam a casa grande, né? Vocês acham que as ferramentas que os senhores criaram vão destruir a casa grande, né? E essa era uma grande reflexão, assim, para a gente, que eu fiz, né, naquele momento, sobre o próprio conceito de genocídio, né, que foi criado na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, mas que não foi criado para que indígenas conseguissem acessar a justiça através dele, né? Ele não foi criado para proteger sujeitos indígenas. E aí eu fui, né, acompanhar o processo de elaboração na ONU, as reuniões, os delegados dos países, acompanhei não, né, analisei os registros históricos que tem as atas das reuniões, como que os representantes diplomatas daqueles países se manifestaram, né, quando estavam escrevendo a Convenção de Prevenção do Crime de Genocídio, e você tinha um dos principais debates que ocorreu entre os países, né, França, Brasil, Inglaterra, os países ali presentes, foi pela exclusão de uma palavrinha no texto do genocídio, que falava de genocídio cultural. Porque na proposta inicial falava de genocídio cultural, e aqueles países lá presentes falavam assim, não pode colocar cultural, porque se colocar cultural, a França, a gente vai ser denunciado, porque a gente está catequizando os africanos de tal país, ou a gente fez isso há 30 anos atrás. Não pode ter genocídio cultural, porque tal país vai ser denunciado na ONU por determinadas práticas. Era nesse nível de debate que aconteceu, né? A decisão do que entrava ou não como a tipificação do crime. Então, quando a gente vem para esse contexto aqui, voltando, né, depois dessa digressão um pouco a partir de minha pesquisa, para pensar sobre essa dificuldade, né, a gente tem que pensar sobre como que existe um projeto de exclusão e de invisibilização muito bem arquitetado, né? E é um projeto que tem durado séculos. Se a gente entra, né, como a Solene falou, e marcou tão bem o caráter, a cara de quem ocupa os espaços de decisão, a trajetória, né? E a gente tem um aparelhamento das instituições, de um modo geral, porque elas não foram criadas com essa função, né? Elas foram várias instituições foram criadas como estatais, foram criadas para proteger a propriedade privada, por exemplo, né? Então não estão de fato, não devemos nos surpreender, né, quando a gente constata que, olha, a gente tem um monte de direito aí para povos indígenas, mas a realidade é violação, criminalização de liderança, territórios que não são demarcados, inclusive com toda essa situação de milhares de garimpeiros dentro de terras indígenas, como terra Yanomami, quando uma das funções do Estado é fazer a desintrusão dos territórios e manter esses territórios, né? Porque as terras indígenas são patrimônio da União, e com o patrimônio da União, cabe à União fazer esse processo, mobilizar, né, as forças para fazer isso. E a gente tem uma situação dentro do território Yanomami de décadas que é sabido que você tem 20 mil garimpeiros ilegais dentro da terra indígena, e que todo dia você tem uma notícia catastrófica, envolvendo mineração, envolvendo mineradores, né, lá dentro desse território,
E isso dá uma sensação realmente de pensar isso como, não como exceção, né? Pensar isso não como exceção, mas como rotina, é realmente muito entristecedor para a gente, né? É muito. Bom, o que a gente pode fazer de fato, né, em relação a esse panorama, né, que é um panorama bastante negativo, assim, e nós temos tido, mesmo dentro de conjunturas mais democráticas, né, não como essa que estamos agora, a gente ainda assim tem esses desafios, né? Projetos políticos, econômicos que são pautados em uma lógica do capital que não corresponde aos projetos futuros dos povos indígenas. Mas, de fato, né, há uma dimensão que eu queria terminar ressaltando, é que às vezes a gente fica muito preso nesse nível da estrutura, né, e de falar assim, mas o Estado ele foi pensado para isso, as instituições estão aparelhadas para determinada questão ou em determinada direção, mas a gente e pensando que nas engrenagens da burocracia, né? Mas há uma burocracia, há todas umas rotinas, né? Mas de fato as instituições, esses espaços são feitos de pessoas, né? São as pessoas que fazem esses espaços funcionar e são as pessoas como vocês que estão aqui, que ocupam determinados espaços, que podem fazer de fato as coisas acontecerem. Por isso que é interessante pensar outros perfis de pessoas ocupando esses espaços também. A diferença que ocorre quando você tem sujeitos vinculados a esses projetos, né? E a gente tinha isso, por exemplo, e o exemplo, e isso é muito evidente, porque a gente está aqui hoje pensando, a gente for olhar aqui, nós temos um grupo, pelo que está me aparecendo aqui na minha tela, composto majoritariamente por mulheres. E isso não era possível há quantos anos atrás, né? E nem é há tanto tempo atrás, né? Nem é há tanto tempo atrás. Então, hoje nós temos uma situação, talvez, que para mulheres anos atrás, décadas atrás, seria impensável, né? Ou não era realidade, ou era algo distante. E isso foi possível, né? Mas com várias questões, por exemplo, quantas das mulheres que estão aqui hoje são negras ou são indígenas? Ou seja, andou para uma determinada parcela, mas para outras continua parado, né? Então, assim, embora saibamos do legado colonial dentro dessas instituições e dentro das próprias rotinas administrativas e jurídicas, as pessoas podem fazer essa diferença. Eu acredito nisso, né? A nível de micropolítica e a nível de coisas que a gente faz. Não é à toa que a gente faz esse tipo de trabalho, como eu estou aqui falando com vocês hoje. Ontem eu estava falando com outro grupo sobre saúde indígena, enfim, né? E a pandemia proporcionou isso aqui, que a gente acredita nesse espaço de chegar, falar, trocar uma ideia e aprender com outras realidades, como eu aprendi aqui hoje. Porque, de fato, é isso que pode, né, fazer, porque não se trata mais. Eu fico pensando nos dispositivos que temos hoje, como o Ministério Público, Convenção 69 da OIT, como os artigos 231, e uma série de documentos que nós estamos gerando, o movimento indígena produzindo, diretrizes de ação. E a grande dificuldade, me parece, que é por que isso não consegue ser colocado em prática, né? Quais são os empecilhos que a gente tem para efetivar esses direitos dentro dos territórios indígenas, e passa um pouco por isso que eu falei aqui hoje. Então, agradeço, gente, pelo avançar da hora e pelo tempo de nós todos e todas. Obrigado. Obrigada, Felipe. A gente quer que tu fale mais. É uma fala tão, tão forte, tão envolvente, que, por mim, tu continuaria falando aqui. Só eu que não estou ouvindo? Não estou te ouvindo, Patrícia. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa aqui. Tá ouvindo? A Camille fez Tô ouvindo, assim. só eu que não, né? Não tá ouvindo? Ainda não? Opa! Será que alguém mais podia falar para ver se o Felipe escuta outra pessoa que não. Oi, oi, oi. Escuta outras pessoas. Por favor. Oi. Oi, Felipe. Oi, Felipe. O som. Será que não é o microfone? Voltou. Agora estou te ouvindo. Ouviu? Te escuto. Ai, que bom.
Não, eu falava que pena que tu parou de falar, a gente queria te ouvir mais, porque tu fala tão potente, tão envolvente, tão cheio de conteúdo que a gente queria te ouvir mais, mas agora a gente vai ter as perguntas, né? A Norma aqui já se inscreveu, já quer falar, já quer perguntar, né, Norma? Então já de imediato passo a palavra aqui para ela. Obrigada, Felipe. Tá, boa noite a todos e a todas. Quero agradecer mais uma vez o momento de estar aqui compartilhando, ouvindo e aprendendo com vocês. Eu queria colocar assim, para vocês, eu estou chegando do Xingu, né? Eu fui fazer um evento, primeiro encontro de defesa dos direitos humanos de mulheres, criança e adolescente daquela região. Foi uma agenda já construída há 2 anos com a sociedade civil. E o que eu queria compartilhar com vocês é que eu não sei quem conhece o Xingu aí. Conhece não de passar lá e descer do avião, olhar o rio e vir embora, mas conhecer assim de ter ou pesquisado, ou convivido, ou falado com alguém de lá. Então, eu sou paraense, sou daqui, milito há 35 anos na defesa dos direitos humanos e voltei espantada do que eu vi lá da região do Xingu de Altamira. Mais de 350 homens da Força Nacional e Polícia Federal. Existe um arsenal de carros, quase o tamanho de um estádio de futebol, com carros da Força Nacional e da Polícia Federal. E os conflitos nunca tiveram tão acirrados como estão ali com relação ao ataque àquela população. Altamira, aquela região do Xingu, vocês sabem, é conhecido mundialmente a concentração da população indígena ali. E no nosso encontro, tinha uma professora que, inclusive, participou do nosso evento, a professora Mariene, que, além de ser uma professora, é uma artista, uma educadora, que trabalha muito com a cultura do seu povo para trabalhar a educação. E hoje ela relatando lá no evento que o que ela está sofrendo para falar da cultura dessa população dentro de sala de aula. E eu quero dizer para vocês que eu vim muito preocupada de lá, e aí eu não fui perguntar para eles, porque outra coisa que me espantou também, muita gente da Força Nacional, todos assim vestindo a camisa do governo, ou seja, é uma pseuda ou uma ilusória proteção daquele povo que está ali. Então, foi o que eu percebi. E aí, eu conversando com outras pessoas que estão na frente das lutas lá, e esse povo está lá para proteger essa população ou está lá para proteger o Estado, que cada vez mais invade de forma sutil o território dessa população. Tá? Então, eu vim de lá bastante preocupada, e uma região que já exportou a Belo Monte enricou milhares de pessoas, nem só daquela região, mas de vários locais do Brasil. Pesquisas infinitas foram realizadas ali, teses, mestrados, doutorados, e aí o legado disso é esse prejuízo enorme e violação de direitos. Hoje, Altamira vive uma situação assim espantosa de pessoas com transtorno mental, principalmente jovens. Então, como o governador foi hoje inaugurar o prédio do Ministério Público, lá ontem, a sociedade civil foi lá, imprensou ele numa parede lá, para que se crie um hospital, não um hospital, mas simplesmente políticas para esse público, e também um hospital oncológico que não tem na região. Então, quando eu vejo vocês que são estudiosos da temática solene
Soleane e mais o Felipe, que falou aí dos seus estudos, das suas teses, a minha preocupação é como é que nós, sociedade civil, podemos nos unirmos para tentar ver de que forma a gente joga uma gota nesse mar de sofrimento dessa população. Porque o que me inquieta é que não temos na mesma velocidade o retorno das nossas incidências científicas com a avalanche que vem em cima dessa população. Eu fui visitar a Casa do Índio, lá tem Museu do Índio, Casa do Índio e a CESAI, com um hospital até bastante ocupado, bastante equipado, aliás. E eu não tirei foto porque eu estava fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Mas foi impactante a fila de índios para acessar aquela casa. Crianças, idosos, mulheres, que a gente olhava assim e via só no primeiro olhar que eram pessoas em extrema situação de pobreza e vulnerabilidade. Ou seja, se saqueia um território, leva toda a riqueza, deixa esse povo desassistido e ainda o Estado, de forma não mais sutil, mas de forma agressiva, vem tolir uma professora de falar da cultura desse povo, de falar que esse povo precisa viver, ele precisa ter história, ele precisa ter resistência e ele precisa permanecer vivo. Eu quero dizer para vocês que eu vim muito triste e eu sou uma pessoa que eu não costumo ficar triste com as coisas. Eu procuro tirar sangue de pedra para continuar minhas lutas, mas eu vim muito triste. Eu conheço, já fiz umas 10 viagens de Altamira, conheço Altamira, participei desde o primeiro momento da construção do Belo Monte e nunca vi Altamira tomada por agentes da Polícia Federal dentro daquele território. Foi uma coisa assim que me surpreendeu. Tá? Eu queria socializar isso que eu presenciei com vocês aqui, que o debate está sendo com essa população, e é isso, né? E é lutar, é não perder a esperança, mas dizer para vocês que o nosso encontro lá foi potente, foi grito, foi luta, e nós estávamos lá com pessoas da resistência. Uma tristeza tudo isso, né? Quando a gente percebe que tem retrocesso ainda por cima e é tudo já tão difícil e ainda por cima a gente retrocede, então difícil, né? Mas pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? A Bruna aqui elogiando, falando excelentes palestras, gratidão, uma honra aprender com vocês. Alguém quer colocar mais alguma coisa, perguntar, fazer alguma consideração? A Bruna aqui falando para a Norma, obrigada, Norma, por compartilhar esse testemunho, realmente muito impactante, muito forte mesmo. Bom, pessoal, então, acho que se ninguém mais tem perguntas nem considerações, a gente pode ir encerrando por hoje, agradecendo mais uma vez muito efusivamente as falas da Solene, Soliane, Felipe, dizer que... Ah, Felipe, levantou a mão, vai lá, Felipe. Tá, só para dar um retorno para esse relato tão triste e tão pungente, né, da Norma, né? E tem uma coisa muito interessante, né, que a Norma caí aqui, voltei já. Estão me ouvindo? Sim. É para a gente resistir, Felipe, viu? Cai e a gente levanta, né? Caiu.
A Soliane levantou a mão aqui também, quem sabe? Então tu fala, Soliane, enquanto o Felipe está voltando aqui. Então, assim, eu também fico muito triste, porque eu estava acompanhando algumas denúncias pela rede social, só que não sabia que era tão grave assim. Mas, assim, eu acredito que tem um símbolo que diz para a gente não largar a mão de ninguém, né? Eu acredito que a gente tem que permanecer ajudando um ao outro. Quando pedir socorro, e a gente se empenhar ao máximo para correr e ajudar, porque eu acho que nesse momento tão delicado, a gente tem que se dar as mãos mesmo e socorrer uns aos outros, porque essa estrutura toda realmente não foi feita para as pessoas que estão do outro lado. E assim, é muito complicado nesse sentido que os povos indígenas, de maneira geral, eles vêm sendo espoliados desde 1500 até os dias de hoje. Então, tudo aquilo que foi produzido pelo Estado, ele é, como o parente Felipe falou, ele é alienígena aos povos indígenas, porque a gente tem um sistema cultural totalmente diferente. Então, assim, primeiro a gente sofre violência de conquistar nossos territórios que não eram nossos, e vai para... Porque as terras indígenas é isso, você traz os povos indígenas do litoral para levar para o Xingu, e depois tem um processo de correria e colonização até começar a povoar aqueles lugares. Por exemplo, meu povo ele veio migrando do Peru, nessas regiões que antigamente não era Peru, até chegar nas regiões do Alto Acre. E aí teve 3 grandes processos de contato que acabou levando genocídio de outros povos, que no caso foi o Catiana. Então, são territórios que a gente começa a conquistar mais pela resistência, pelas lutas. Então, é uma história muito complicada, né? E aí perceber que, né, em pleno século XXI, os povos indígenas continuam sendo espoliados, né? Continuam sendo... Nossa, é muito triste, assim. O que eu posso dizer, Norma, é que se você precisar da minha ajuda, a gente está aí para te ajudar, tá bom? E no que eu puder fazer para somar na sua luta, assim, não se sinta sozinha. E de todo mundo, assim, no que precisar, gente, eu não tenho medo. Então, a gente vai para cima mesmo, para lutar, para resistir, porque a gente está aqui para demarcar a nossa resistência e dizer que o Brasil, ele é indígena, ele é negro, ele é quilombola, ele é de todos os povos, e a gente tem que lutar por um Brasil melhor. Tá bom? E é isso, gente, agradecer. E agradecer pela palestra, pela oportunidade, e dizer que estou à disposição mesmo, gente. Eu não sou tão jovem, estou à disposição. E grande abraço em todas vocês, beijo, Solene, Sol, Carol, Norma, tá bom? Pois é, tirei para lavar. Beijo, boa noite. Obrigada, Soliane. Obrigada, querido. O Felipe está avisando aqui que caiu e não vai conseguir voltar. Queria dar um retorno, queria agradecer, dar um retorno para a Norma, me solidarizar. Deixo um grande abraço para todos aqui. Obrigada pelo convite, mas o Felipe não volta. Então, eu passo a palavra para a Solene aqui e aí a gente já vai se encaminhando para o encerramento. Também queria dizer para a Norma, assim, eu acho que o Felipe até seria a pessoa mais adequada, né, para estar respondendo, mas acho que a gente não tem respostas para tudo, né? Infelizmente, assim, eu acho que o que a gente está podendo fazer é isso que nós estamos fazendo hoje, né? É abrir esses caminhos, é ser resistência, é estar trabalhando, é pensar que esse ano nós temos um ano eleitoral, é mudar esse processo, né? É fazer com que os nossos jovens votem, né? Organizem seus títulos, vão votar, para a gente mudar esse cenário brasileiro que nós estamos vivendo ultimamente, né? Eu fico, assim, angustiada, porque com os povos Yanomamis, mas dizer também, o Brecht, ele fala que há várias maneiras de matar alguém, né? Então, assim, tirando a saúde, lhe tirando a comida, lhe tirando tantos direitos, né? Porque é chocante a gente ver o que está acontecendo com os Yanomamis, no Xingu, em tantas terras.
mas também a gente tem essa questão muito forte que é quase que um monstro invisível, né, que está aí tomando conta aí de tantos lugares, né? E a defensoria tem sido esse farol, né, para nós que estamos nessa luta de resistência. Nós nos apoiamos na defensoria porque é a instituição que hoje tem nos apoiado realmente em busca desses direitos. Então, é dizer isso e sejamos resistência. E obrigada, você vê que nós mulheres aí com certeza vamos mudar o mundo. Parabéns, Patrícia e demais. Obrigada, querida. Olha que interessante, né? A gente fecha aqui a nossa noite com a fala da Soliane, eu não tenho medo, e a fala da Solene, sejamos resistência. Que coisa linda isso, né? Que noite inspiradora, de força, que nos anima a seguir. A fala da Norma também muito provocativa, o Felipe. Gente, só posso agradecer profundamente, dizer que a gente precisa continuar e é isso, estamos juntas, estamos todos juntos na luta e vamos adiante. Obrigada a todos, obrigada pela participação, boa noite, até semana que vem. Terça-feira que vem de noite aqui de novo, mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.